Salmo 14. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Salmo 14, de 1 a 7. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos fazer a leitura ainda no livro dos Salmos, o Salmo 53, do verso 1 até o verso 6. Salmo 53, de 1 a 6. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, para a cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Oremos. Senhor Santo, Tu és o único digno de todo louvor, toda glória. Nós, ó Deus, estamos ante a Tua presença e rogamos ao Teu Espírito que nos fale, para nos instruir e edificar, também para nos exortar e corrigir. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos aí então 2 salmos, que pela nossa leitura já percebemos que são correlatos. E o tema de hoje é: eu, um insensato? A pergunta que vamos responder aí no Salmo 14, do verso 1 ao verso 7. Eu, um insensato? Bom, na nossa introdução temos percebido que o título do livro em hebraico é Louvores, embora muitos dos salmos sejam orações ou poesias, a serem recitadas, proclamadas, declamadas. O livro de Salmos é um livro pactual, ou seja, apresenta de muitas maneiras a relação de Deus com o seu povo, apontando como Deus, de forma pactual, se relaciona conosco. Este livro também é conhecido por retratar a condição decaída da humanidade em contraste com a santidade e os demais atributos de Deus. Por isso é solícito aos cristãos que antes de virem ao culto meditem nos salmos, onde eles vão encontrar um grande contraste entre a sua condição pecaminosa e a santidade e os demais atributos de Deus e a sua glória. Quando nós lemos essa manhã, vocês devem ter percebido que o Salmo 14 e 53 são réplica um do outro. As principais diferenças estão no uso do nome de Deus.
No Salmo 14, Deus é chamado Yahvé. É o nome pactual de Deus, no qual ele se apresenta nas Escrituras como um Deus que entrou em aliança com o seu povo. No Salmo 53 é trocado pelo nome Elohim, que aponta aí a divindade de Deus. Outra diferença, as demais diferenças que se apresentam nos dois salmos, são ligeiras diferenças nos verbos e algumas mudanças nos versos finais. Vocês devem ter observado que um contém um verso a mais e o outro um verso a menos, e pequenas diferenças nos dois últimos versos finais. Mas o restante, os salmos são iguais. A Bíblia não nos diz o porquê que houve essa repetição, mas parece que Davi entendeu ser necessário, por mais de uma vez, falar sobre este assunto. Daí então, no Salmo 14 e depois no Salmo 53, ele ter tratado do mesmo motivo que o levou a escrevê-los. Este salmo aponta o ateísmo prático daqueles que renunciam à aliança de Deus. E o ateísmo prático é mais terrível do que o ateísmo teórico. Mas vamos ver isso no decorrer do sermão. Richard Dawkins diz assim: Deus é um delírio, um delinquente psicótico, inventado por pessoas loucas e iludidas. Ele diz isso no seu livro Deus, um delírio, página 64. Se você for nas livrarias da nossa cidade, nos shoppings ou nas lojas de grandes departamentos, você vai encontrar este livro entre os mais vendidos. O título dele, Deus é um delírio. E ele começa logo lá no início do livro dizendo: Deus é um delírio, um delinquente psicótico, inventado por pessoas loucas e iludidas. Há um outro livro no qual o Dr. Alistair McGrath responde a Richard Dawkins acerca dessa posição dele. Mas essa manhã eu quero apontar para você o que João Calvino nos disse no seu comentário ao livro dos Salmos sobre este salmo. Por mais que o mundo aplauda esses indivíduos ladinos e zombadores, os que dizem que Deus não existe, os quais se permitem entregar-se a toda extensão de perversidade, não obstante o Espírito Santo os condena como insanos, pois não há estupidez mais brutal do que conscientemente ignorar a Deus. Então a minha proposta essa manhã é identificarmos se há em nós insensatez, se somos insanos, como diz Calvino, se há em nós um ateísmo que tem se manifestado pela prática da negação de que há um Deus. Em primeiro lugar, então, o insensato, versos 1 a 3. Acompanhe comigo o Salmo 14, verso 1 ao verso 3. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o salmista começa apresentando a ideia de que o coração é a sede da sua disposição para com Deus. O que você pensa sobre Deus está no seu coração, não no que você fala. Observe que o salmista começa dizendo: diz o insensato no seu coração. Não são as expressões verbais, não é o que ele está declarando. Muita gente diz crer em Deus, mas na prática nega a existência de Deus. Vejamos, quando eu declaro ser Ele aquele que dirige todos os meus passos, mas quando eu dou passos eu não invoco. Nós somos mestres em fazê-lo. Declaramos que Deus dirige todos os aspectos da nossa vida, mas quando vamos escolher a nossa profissão, com quem casar, onde morar, o que comprar para comer, nada disso invocamos, como se Ele não existisse, como se Ele não se interessasse por nada disso. Apesar do apóstolo nos exortar dizendo que quer comais, quer bebais. Ele inclui então aquilo que é mais simples da nossa vivência e do diário cotidiano nosso. Mesmo assim, quando comemos ou bebemos, Deus está fora.
Ele não tem nada a ver com o que eu sou. Cremos que Ele existe, mas na prática negamos a sua existência. Cremos que Ele deve ser adorado e louvado e temido, mas quando lemos as Escrituras nos arrastamos, gaguejamos. Cremos que Ele deve ser temido. Cremos que quando entramos no templo devemos guardar o nosso pé, mas pecamos contra Ele quando somos desleixados, desatentos, atrasados. Cremos, mas o negamos. É contraproducente dizer-se então cristão, quando na verdade vivemos como pagãos. Daí então o salmista diz que é no coração que está a sua disposição para com Deus. Não adianta todo um ritual exterior de religiosidade se o coração não está em Deus. O termo hebraico usado aqui para o insensato denota um tolo, um louco. O louco, o tolo, é aquele que toma atitudes sem sentido, sem razão lógica, sem um porquê. Às vezes nós nos assemelhamos a um tolo ou a um louco, porque cantamos uma música que diz uma coisa, mas vivemos outra. Como quando cantamos renova-me, mas ao sairmos pelas portas continuamos a praticar as mesmas coisas velhas. Parece loucura dizermos uma coisa e vivermos outra. É como se desejasse tomar banho e continuar seco, ou me esquentar no frio. Uma coisa exclui a outra. Às vezes aquilo que declaramos não é aquilo que vivemos. Fico assustado quando olho para a igreja presbiteriana, confessional por natureza, e vejo alguns que vivem como se fossem de outra religião, de outras práticas, contrariando aquilo que crê esta igreja. E se assombram quando eu digo, não quer, saia. Sim, não somos assembleanos, nem batistas, nem metodistas, nem episcopais, nem anglicanos, somos presbiterianos. Parece contraproducente declarar-me presbiteriano e viver como anglicano, com um episcopo, com um bispo, com um papa, com alguém que me lidere como cabeça da igreja, quando na confissão de fé declaramos que só há um cabeça da igreja, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Por isso o pastor não é poderoso, por isso eu não libero o salão de festa, por isso eu não digo o que fazer com o dízimo, por isso eu não dou chave da igreja, porque quem é responsável por isso são os diáconos, os presbíteros. Por isso eu não tenho voto no conselho, porque o meu dever é pregar o evangelho e orar pela igreja. Mas há quem ainda aceite que pastores sejam bispos, que mandem na igreja sozinhos, que mandem abrir e fechar quando quiserem, que declaram como deve ser usado o dinheiro, e negam aquele sistema presbiteriano do qual cremos. Há alguns que dizem assim, eu creio na oração, para Deus nada é impossível, mas quando se defrontam com situações como a enfermidade, logo se vêem diante da morte e dizem, é o fim, acabou. Como se há pouco acabaram de declarar que para Deus não há impossíveis. Se creem que a oração pode transformar a nós, não a Deus. Mas saem desesperados à procura de outros meios, como se Deus não existisse. Alguns declaram ser a palavra de Deus a verdade, mas vivem pela mentira, dando ouvidos ao diabo e ao seu próprio coração. Como declaram ser ela a verdade e não conseguem lê-la, vivê-la e consultá-la acerca de toda a sua vida? Veja que ora dizemos uma coisa, mas vivemos outra. Isso é tolice, é loucura. A vida dessa pessoa é caracterizada por uma corrupção e abominação. Olha o que diz o salmista: corrompem-se e praticam abominação. Corromper é o característico do insensato, porque ele não consegue ter fidelidade. Qualquer coisa o compra, qualquer coisa o toma para si, vive de um lado para o outro, mudando como folha ao vento.
Ou, muitas vezes, como diz o salmista, começa a praticar a abominação. Eu fico assustado, principalmente com os oficiais da igreja, que quando ordenados, juraram diante de Deus e da igreja uma verdade e vivem outra. Isso é abominação. Chegar à presença do Deus Santo, jurar diante dele, diante da igreja santa, e viver contrário àquilo que jurou, porque todos foram consultados da sua ordenação e investidura nos cargos, pastores, presbíteros e diáconos, se criam nas escrituras sagradas com a verdade de Deus, se acreditavam ser os símbolos de fé de Westminster, a exposição fiel da Sagrada Escritura, e disseram sim, mas não passa muito tempo, começam a negar tudo isso e a viver contrário a isso. Como tenho visto alguns que dizem não crer na soberania de Deus, ou que deturpam o governo de Deus quando ele instituiu o governo masculino e a submissão feminina, ordenando mulheres aos oficialatos, desprezando o papel feminino dentro da igreja e o papel masculino dentro da igreja, no lar e na sociedade. Quando alguns que se dizem cristãos apoiam e abraçam o sistema comunista de governo, contrário à verdade do cristianismo, que vai contra tudo aquilo que Deus declara como sendo lícito aos homens, mas dizem uma coisa e vivem outra. Então o texto diz que eles estão praticando uma abominação diante de Deus. O salmista declara que o Senhor do céu olha o Filho dos homens. Então ele agora faz um contraste. Deus lá do céu, Yahvé, lá no seu santo trono, olha os filhos do homem, os filhos de Adão, nós, a humanidade, lá dos céus. E duas coisas Deus está à procura. Primeiro, entendimento. E segundo, quem o busque. Aqui estão duas características do ateu prático. A primeira característica ele apresenta aí no verso 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Entendimento. Nós não somos conduzidos por um misticismo desvairado e louco, no qual nós acreditamos em qualquer coisa. Nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito de Cristo. Por isso a nossa fé tem um sentido lógico, com entendimento e com fé, que inclui mistérios. Mas nada que faz com que vivamos uma vida desapercebida. Então o salmista diz que Deus começa a procurar aqueles que entendem. O cristianismo precisa de entendimento. Nós precisamos compreender, precisamos entender. Aquilo que você crê precisa ter para você um sentido. Algumas pessoas então chegam aqui: eu creio. Creio em quê? É a minha pergunta. Em qualquer coisa, no que é dito, no que é praticado. Alguns, se você os questionar, não sabem nem em que creem. No que você crê sobre a Trindade Santa? No que você crê sobre a eternidade? No que você crê sobre a morte? O que é que dirige a sua fé e a sua crença acerca desses assuntos? O texto então diz que Deus começa a buscar quem tem entendimento. E mais ainda, o final do verso 2: se há quem o busque, quem esteja à procura de Deus. Deus é encontrado nas Escrituras. É por isso que precisamos entender as Escrituras. Hoje eu coloquei uma frase no boletim para exortá-los, para alertá-los. No final da pastoral, eu os conclamo a participação da reunião de oração, tendo em vista que aquele que rejeita um meio de graça é como que rejeitando ao próprio Cristo entregue a nós. Nós cremos, essa é a nossa doutrina, de que Deus instituiu meios de graça para nos dar as promessas que Ele mesmo concedeu a nós. E toda vez que eu rejeito esses meios de graça,
eu como que rejeito o próprio Cristo entregue a nós. Quando você não ora e quando você não vem aquilo que a igreja dispõe a você, os sacramentos, o batismo, a mesa do Senhor, a pregação da palavra, a oração, a comunhão dos santos, cada vez que eu desprezo cada um desses meios, cada momento desse, é como se eu estivesse desprezando o próprio Cristo e Ele é entregue a cada um de nós. Então, grande a abominação, como diz o salmista, naqueles que, tendo sido oferecido a eles isto, rejeitam, colocando outras coisas, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, dizendo: buscai a Deus em segundo lugar. É isso? Terceiro? Que pastor, o senhor está exagerando. É de quinto para lá, né? Colocar Deus em primeiro hoje é muito difícil. Por quê? Porque a nós nos parece que resolver nossas questões pessoais, nossas prioridades, está antes de Deus, porque Ele sempre está em último lugar, deixado para depois. Isso é um ateísmo prático. Primeiro eu vivo para o mundo e para mim mesmo, e depois eu vivo para Deus. Quando declaramos com as nossas bocas amar a Deus acima de todas as coisas, será que o amamos mesmo acima de todas as coisas? Então, quem não busca Deus manifesta um ateísmo prático, o insensato. Primeira característica aí no verso 4 que é apresentada: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? O texto começa dizendo que não entendem. Veja que Deus está olhando lá do céu e dizendo que Ele procura gente que tem entendimento. Característica de um ateu prático: ele não entende, ele não compreende as coisas espirituais, ele não consegue entender por que o cristão busca Deus, ele não consegue entender porque nós temos fome da palavra, ele não consegue entender porque a oração se torna uma prioridade para nós, ele não consegue entender porque nós vivemos exclusivamente para o Senhor. Eles não entendem. O texto no verso 4 diz: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Eles não conseguem ter entendimento. A palavra é obscura para eles. A vida de oração é distante. Eles não têm um entendimento espiritual para entender essas coisas. Outra verdade: eles não oram, não buscam a Deus. O final do verso 4 diz que não invocam o Senhor. O salmista falou que Deus está lá do céu buscando entre os filhos dos homens aqueles que buscam a Ele. Você tem buscado a Deus? Eu, o insensato? É hora de responder a pergunta. Você busca a Deus? Eu sei que nossas vidas não têm sido uma vida de oração, e nós nos assemelhamos a um louco e a um tolo, porque o salmista diz que eles assim são caracterizados, porque não invocam o Senhor. Não conseguem invocar a Deus, não conseguem buscar a Deus. O insensato, ele é conhecido por esta característica: ele não ora, ele não se coloca diante do Senhor em suas angústias, alegrias. Ele não busca, ele não invoca a Deus. Estão alienados de Deus e de um relacionamento para com Ele. Vivem para si mesmos, vivem em si mesmos. Eles não buscam a Deus, eles não conseguem ir a Deus. O texto declara que esses homens que não entendem, esses homens que não invocam a Deus, são tolos e loucos, porque vivem em si mesmos, fechados dentro deles, voltados para si, para o seu pequeno mundo. Olha, eu vou lhe falar uma coisa aqui surpreendente, é que você considere isso com grande seriedade no seu coração. Toda vez
que você não prioriza um momento com Deus, pode ser na vida privada, pode ser na vida em comunidade, e principalmente na vida comunitária na igreja. Eu sei que há momentos lícitos, e eu não preciso explicá-los a vocês. Por licitude nós entendemos aquilo que é certo, mas há muitas situações ilícitas que, por desprezo, por falta de empenho, de prioridade, de considerar Deus como em primeiro lugar, toda vez que você deixa de estar congregando, você está afirmando para mim, para o mundo e para Deus que você não quer ir para o céu. Porque você sabe o que vai ser o céu? Culto eterno. Culto eterno. Você se tarda aí à igreja? Você acha cansativo estar na igreja? Você acha enfadonho os sermões? Você não acha agradável adorar a Deus? Você não sente prazer em orar? Não vá para o céu, porque o céu só é isso. O céu é um lugar onde eternamente Deus nos falará, eternamente nós o adoraremos, eternamente estaremos em comunhão uns com os outros. O céu é um culto para todo sempre. Procura os tesouros deste mundo, é aqui que está o teu coração. Mas se você ajunta tesouros celestiais, é lá que está o teu coração. Para quem você vive? Para Deus ou para si? Em segundo lugar, os resultados da insensatez. Versos 5 a 6, acompanhem comigo. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Primeira coisa que o salmista nos apresenta aí é que esses insensatos, loucos, serão tomados de pavor, não gozarão de paz. O verso 5 diz assim: tomar-se-ão de grande pavor. É gente que desespera diante da morte. Mas o apóstolo Paulo nos disse o quê? Para mim o morrer é lucro, porque ele sabe que estará com o Senhor Jesus Cristo. Pavor da eternidade. Eles têm medo. Quando você começa a conversar com essas pessoas sobre o amanhã, sobre o porvir, eles te desesperam. Não há certeza em seus corações de que estarão plenamente na presença de Deus, de que gozarão vida eterna. Medo, porque a vida deles está neste tempo presente. Então eles temem o futuro, porque a Bíblia diz que nesse tempo futuro tudo isso aqui será destruído, consumido pelo fogo. E essas coisas não mais existirão, e tudo se fará novo. Então há pavor no coração deles. O texto declara também que eles não gozam de paz, porque Deus está com a linhagem do justo. Se Deus está com o justo, automaticamente Ele está contra o insensato. Nós vamos ver isso na epístola de Paulo aos Efésios, talvez em 4 ou 5 sermões. Quando o apóstolo diz que aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus e não gozam de paz com Ele. O louco, o insensato, ele não consegue estar com Deus, ele não tem paz, sossego, descanso, vive atribulado, vive perseguindo o povo de Deus. O salmista diz assim que essas pessoas buscam devorar o povo de Deus como quem come pão. É gente de ódio, a boca urde veneno, magoados, feridos, isolados, destituídos de comunhão com a igreja, vivem à parte, longínquos de todos aqueles que estão se aproximando de Cristo. O salmista então diz: eles não podem gozar de paz, porque Deus, verso 5, a parte B, está com a linhagem do justo. Deus não está com eles. Outra questão que suscita aqueles que vivem em insensatez: eles ficarão desprovidos de segurança, não terão a sorte restaurada, e não haverá para eles alegria. Olha o que diz o verso 6: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio.
O salmista declara assim, que mesmo que essas pessoas riam, mesmo que Richard Dawkins pronuncie que Deus é uma criança louca, ria da religião cristã, mesmo que as pessoas estejam rindo de você porque você ora em toda e qualquer circunstância, mesmo que as pessoas odeiem você porque você confia na palavra, mesmo que as pessoas te persigam porque você vem à igreja, o salmista declara assim: eles não se preocupam, porque os justos têm refúgio em Deus. Então o insensato não goza de segurança, ele não consegue se refugiar em Deus. Em meio às angústias da vida, ele se desespera, ele perde o controle. Mas aquele que é justo, aquele que é sensato, mesmo em meio a grandes perseguições, encontra refúgio em Deus. Então eu lhe pergunto: eu, um insensato? Se você não tem encontrado refúgio em Deus, talvez seja porque você esteja vivendo em insensatez. Eu o convido então a considerar o verso 7 para concluirmos. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Você quer exultar na presença de Deus? Você quer experimentar de alegria na presença de Deus? Duas coisas o salmista diz. Primeira, tomara de Sião viesse já a salvação. Salvação só em Deus. Olhe para Ele, corra para Ele, só Ele concede salvação. Não seja insensato, não procure salvação em outros lugares. Segundo, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Quer ter restauração na sua vida? Só Deus pode dar isso. Sem buscar a Deus, sem entender Deus, você não pode ter a sorte restaurada. Curva sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, de fato grande insensatez há naqueles que vivem como se não houvesse Deus. E não poucas, mas muitas vezes somos insensatos. Vivemos para nós mesmos e de nós mesmos, sem buscá-lo, sem entendê-lo, sem encontrar em Ti toda a fonte da nossa existência, do nosso ser. Tudo que somos deve ser dirigido por Ti, mas grande loucura há em nossas almas, pois pensamos haver fora de Ti alguma sabedoria, algum conselho, alguma direção, e nos esquecemos que todos estes caminhos conduzem ao inferno, pois só há um único caminho que leva a Deus, a saber, Jesus Cristo. Então, ó Deus, nós rogamos, nos dê salvação, que em Cristo encontremos repouso para as nossas almas, direção para as nossas vidas. Ó Deus, guarda-nos de um ateísmo prático. Ora, professamos uma coisa com os lábios e vivemos outra em nossas ações. Isso denota que nos assemelhamos ao insensato do Salmo. Com as atitudes do nosso coração, que é a sede da nossa vontade, estamos dizendo não a Deus. Que nos dobremos diante de Ti com uma confissão autêntica, não só de lábios, mas de vida. Que torne, ó Deus, Teu governo sobre nós notório a todos os homens, em todo lugar e em qualquer situação, para que o nosso coração diga: há Deus, existe Deus,
e Ele nos dirige. É o que nós rogamos, Pai. É o que oramos. É o nome santo de Cristo Jesus. Amém.